Bom dia a todos. Que Jesus ilumine cada coração aqui presente nesta manhã. Hoje nós vamos ver a segunda parte do capítulo 27. Pedi e obtereis, né? Lá na primeira parte, nós vimos alguns detalhes da prece, né? Da nossa oração. Vimos, por exemplo, que não podemos nos evidenciar quando vamos fazer uma oração. Que a sinceridade dos sentimentos e palavras é muito importante para a nossa conexão com a espiritualidade, né? E que também o coração livre de sentimentos ruins, como a raiva, a mágoa, isso trava a nossa comunicação com a espiritualidade, porque não estamos bem, nem conosco e nem com o outro, né? Então, isso são algumas dificuldades que encontramos quando temos sentimentos negativos. E se nesse momento aprendemos também que naquele momento que estamos com esses sentimentos ruins, que fica difícil perdoar, né? Então a nossa oração primeiro deve ser para isso. Uma frase muito forte, uma frase contendo o que se passa no nosso interior, tipo assim: Deus, me ajude a ter a capacidade de perdoar. É o suficiente para que os amigos espirituais intercedam no nosso coração, no nosso sentimento, né? Naquele momento. Então, depois disso que podemos ter essa conversa com Deus, né? A conversa que queremos ter sem esses sentimentos negativos. Então, hoje, vamos ver a importância do nosso pensamento e os sentimentos ao fazermos uma prece. A prece, sabemos que ela é uma inovação e usamos o pensamento para isso. Então, através do pensamento, fazemos uma prece para nos colocar em sintonia, para nos conectar com o ser a que nos dirigimos, né? Nós agora de pouco, acabamos de fazer uma prece, não é? É para que o nosso pensamento possa ter uma direção, um sentido, e nos unirmos nesse sentimento de prece. Essa é a nossa força. O Espírito tem força nisso. Então, podemos fazer uma prece, por exemplo, rogando um auxílio por alguém ou por nós mesmos. Que é a prece, uma das preces é aquela quando a gente não está bem, né? Com sentimentos ruins. Então, quando pedimos pela saúde de alguém, por exemplo, que é o que fazemos nas nossas vibrações. Ou quando pedimos auxílio para os espíritos que estão sofrendo, pois esses espíritos ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes, além de restaurar em cada um deles a coragem e ânimo de arrependimento e reparação, né? E assim se elevarem, voltando para o caminho do bem. Todos nós precisamos de uma oração de alguém, mesmo que seja desconhecido. Podemos fazer uma prece agradecendo uma graça recebida ou por ter nos livrado de um perigo. Nem sempre no nosso dia a dia percebemos quantas vezes somos livrados de perigos que corremos. Quantas vezes os espíritos amigos estão ali nos defendendo, nos protegendo. Lógico que amando de Deus, né? E a gente não percebe, na correria a gente não percebe isso. Mas sempre tem aquele momento que precisamos. E podemos fazer uma prece sempre para pedir ou para agradecer, para louvar. O louvor, gente, é o nosso reconhecimento para com Deus, de que sabemos da sua grandeza, sabemos que Ele está ali nos protegendo, Ele é nosso Pai. Então, louvemos, né, o nosso Pai.
Reconhecemos que tudo foi feito por Ele, para nós. Então, ao louvarmos, demonstramos nosso respeito e nossa humildade perante Ele, o Criador deste mundo, o Criador de todas as coisas. E Deus, em atendimento às nossas preces, coloca espíritos encarregados da execução. Quando dirigimos nossas preces aos bons espíritos, como por exemplo a santos, esses espíritos serão nossos intermediários, serão nossos intercessores. Sabemos que no Espiritismo nós não temos santos, e sim espíritos elevados, porque todos eles são espíritos elevados, passaram pela Terra, se educaram espiritualmente e hoje servem a espiritualidade maior, nos protegendo, sendo os nossos intercessores. Porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Por isso que eles intercedem por nós, Sem Deus autorizar, nada é feito. Tudo é Deus que permite, é Deus que nos concede, desde que seja bom para nós o tal pedido que estamos fazendo. E desde que mereçamos, Mas como tudo isso acontece? O Espiritismo explica a ação da prece ao explicar a forma de transmissão de pensamento. Então, vamos imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal, que preenche o espaço. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, quando o pensamento se dirige para alguém, algum ser, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um até o outro, como se fosse um telefone sem fio. E assim transmitindo o nosso pensamento como o ar transmite o som. Olha que beleza! É pensar, já está lá. É a gente pensar em Bezerra de Menezes. Ele já está? Ele já foi cutucado. Já está recebendo. Então, olha que meio de comunicação que temos, Quanto mais forte nosso pensamento, quanto maior a nossa vontade, melhor a sintonia com os bons espíritos. E assim a nossa prece é ouvida pelos bons espíritos, onde quer que eles se encontrem, onde quer que nós nos encontremos. Aprendemos na semana passada que não precisamos de um lugar para fazer prece, Qualquer lugar é um lugar bom. Qualquer momento é um momento bom. Sempre, é claro, com a aprovação de Deus em tudo, nunca podemos esquecer isso. Porque sempre Deus ouve nossas preces e com suas instruções, esses espíritos bons vêm em nossa ajuda. Através da prece, autorizadas por Deus, atraímos os bons espíritos que vêm nos sustentar nas boas resoluções e inspirarmos bons pensamentos. Quantas vezes não precisamos de bons pensamentos? Quantas vezes não precisamos da inspiração para que o nosso decorrer, o nosso dia a dia dê certo? Aquele projeto de vida, aquela conquista que queremos. O que conseguimos então com isso? Adquirimos assim força moral necessária para vencermos as dificuldades e voltarmos para o caminho reto, se porventura nos afastamos dele,
E também como voltamos para o caminho certo, os males que atrairíamos pelas nossas próprias faltas são afastados de nós. Então, se estávamos pegando caminhos, caminho deturpado, pensamentos deturpados, ao elevarmos o nosso pensamento, os amigos espirituais intercedem e nos dão força para que paremos de pensar. Mas esse momento de parar de pensar errado é nosso. É o nosso livre-arbítrio que vai justificar, né? Eu quero pensar diferente, eu preciso pensar diferente. Sempre a última decisão é nossa, e daí para frente as consequências. Quer dizer que são os bons espíritos, então, que afastam algum mal da gente? Olha a pergunta. Não. O espírito não faz isso. Os bons espíritos não podem interferir em nossa vontade, em nosso livre-arbítrio. Porque senão seria fácil eles fazerem o trabalho por nós, né? Se fizessem isso, não cresceremos nunca espiritualmente. Nosso amadurecimento espiritual não funciona, não se dá. O que os bons espíritos fazem é desviar-nos do mau pensamento que pode nos causar mal mais lá na frente. Já aprendemos que todo bem que fazemos tem consequências, né? E nós fazemos parte dessa consequência. Também aprendemos que todo mal que fazemos tem consequência. E aí também fazemos parte dessas consequências. Essa é a importância de pensar bem, para ter sentimentos bons, para ter atitudes boas. É um trio que se junta. As misérias da vida resultam das nossas infrações às leis de Deus. Por exemplo, em épocas de chuva, vemos muitas inundações e vemos também que uma boa parte dessas inundações são por causa da sujeira dos bueiros e dos rios. Ora, se fabricamos a sujeira durante todo o ano, não ligando onde a jogamos, fatalmente, quando vierem as chuvas, teremos nossas casas invadidas pelas águas, por descuido, por desleixo. Quem tem culpa? Nós? Claro, por não cuidarmos do nosso lixo da maneira certa. Deus quer que aprendamos a ter responsabilidade dos nossos atos e que tenhamos todo o mérito da escolha que fazemos, né? Que é a mesma coisa, eu faço um trabalho e recebo nota alta na escola. Aí vem um colega meu, copia o meu trabalho e também recebe uma nota alta. Tá certo? Não. Lá na frente ele vai precisar daquelas instruções e não vai ter. Por quê? Ele não se empenhou. Ele não cresceu fazendo o trabalho. Ele não se instruiu fazendo a pesquisa. Ele não evoluiu, ele só copiou. Ao passo que nós, nesse sentido, não. Se a escolha é para o bem, o mérito será bom, será nosso. Nós vamos colher esse bom, esse bem. Se a escolha é para o mal, o mérito também será nosso. Não podemos ultrapassar os limites, cometer excessos. É isso que nos dá a educação do espírito, né? Eles nos causarão mal, todo excesso nos causa mal. Não podemos ser extremamente ambiciosos, nos levará às ruínas. Toda ambição segue para a ruína.
Se praticarmos a humildade quando alguém tentar ferir nosso orgulho, se pararmos, nos colocarmos no lugar do outro, nossa, o que será que passou pela cabeça? Qual era o sentimento daquela pessoa quando nos ofendeu, nos atingiu daquele jeito? Então isso faz com que os nossos pensamentos ruins mudam de direção. A gente acaba até tendo dó daquela pessoa que nos feriu, que nos magoou, né? Se praticarmos a caridade, não seremos maledicentes, quer dizer, não praticaremos o mal em pensamento. Nem seremos invejosos, nem ciumentos. E evitaremos as discussões, as divergências de opiniões, de interesses e as desavenças entre grupos. Se não fizermos nenhum mal a ninguém, não teremos que falar em vingança, né? Não teremos esse sentimento de vingança brotando do nosso coração. Sempre precisamos olhar a atitude do outro com piedade, com bondade, nunca com maldade. Então, para os males decorrentes da nossa própria conduta, a prece tem, por fim, atrair a inspiração salutar, quer dizer, a inspiração boa dos bons espíritos, para que com a força necessária resistamos aos maus pensamentos que podem nos fazer tanto mal, né? Nos agredir tanto. Além de trazer doenças. Aprendemos lá no começo do ano, né? O que a raiva nos causa, a inveja nos causa, a mágoa nos causa. E assim por diante, né? Todos os sentimentos ruins nos ferem primeiro. É o primeiro a sermos feridos, somos nós. Assim, então, os bons espíritos não interferem em nada os desígnios de Deus, nem suspendem o curso das leis naturais. Mas eles nos inspiram, nos ajudam a enfrentar aquela dificuldade. E nos mostram um caminho, né? Ó, vai por aqui. Ó, pensa assim, faça isso, procure lá. Vai lá, conversa. E tudo se aclara, tudo se ilumina. Mas a decisão é nossa. É como se a gente pedisse bons conselhos para alguém, sabe? Mas no final é nós que teremos que saber, né, o que caminho seguir. Os bons espíritos é isso que fazem. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus. É rejeitar, é recusar para nós mesmos a assistência de Deus e para os outros o bem que poderíamos fazer. Olha como atingimos o outro, né? É por isso que vivemos em sociedade, para aprender a lidar com tudo isso. Olha como a gente sendo egoísta, egocêntrico, num pequeno detalhe, né? De renegar a prece, como atinge o outro que às vezes nem conhecemos. Deus, ao atender a um pedido, tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquela ocorrência, daquela hora. É por isso que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre maior eficácia. Por que será? Porque, gente, o homem de bem, o homem vicioso, é mau. Não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento de verdadeira piedade nos dá. O coração do egoísta, daquele que só ora com os lábios, não poderiam sair mais do que palavras. E nunca os impulsos da caridade que dão à prece toda a sua força.
Porque ali, nesse sentido, o orgulhoso, o egoísta, o vaidoso, ele não fala do coração. Não vem, a prece não vem de dentro do coração. É só da boca. Instintivamente, nós sabemos disso, tanto que geralmente pedimos para pessoas cuja conduta nos parece agradável a Deus, para pedirem por nós, não é? Temos esse exemplo em casa, né? Ô mãe, reza, ô vó, pede para Deus para eu passar na prova. Ô, né, pai, pede para mim para eu achar um emprego. A gente sempre pede para um outro que achamos melhor do que a gente em termos de conduta, para que interceda junto a nós. E o que é que os nossos amigos espirituais fazem? Intercede junto a nós perante Deus. Então, Deus não irá ouvir a prece de uma pessoa má, viciosa? Será? Claro que vai. Deus ouve e atende a todos de acordo com seu merecimento e sua fé. E também, às vezes, essa pessoa pode estar pedindo através da prece para que tenha força para mudar, para ser diferente, para se melhorar. Não merece uma oportunidade? É claro, Deus é misericordioso, Ele sempre dará. E sabe que aquele filho está a caminho do progresso espiritual. Ele tem muito para aprender. Algumas situações nas preces que é instrutivo falarmos a respeito. Às vezes vemos uma pessoa que adquirindo uma força sobrenatural para socorrer alguém. Tanto, a força é tanta que é difícil acreditar como ela conseguiu aquela proeza, né? Vemos muitos nas catástrofes que a natureza provoca. Aquele impulso da pessoa aí, sem pensar em nada, e a gente nem sabe de onde ela adquiriu tanta força para aquilo, para aquele ato. Quando Deus vê que naquele momento rogamos por sua assistência e que essa nossa disposição, essa nossa boa vontade é para ajudar o próximo, Ele envia os espíritos bons para suprir a nossa deficiência e assim nos ajuda a atingir o objetivo. Olha, não somos nós trabalhando sozinhos. Quantos braços tem ali que não vemos, que são os espíritos bons enviados por Deus para aquele exato momento. É assim, sem saber como, aquela pessoa adquire uma força sobre-humana para salvar a outra. E quando alguém se nega a orar em prol de outra pessoa, porque se acha uma pessoa má, e assim sendo, Deus não o ouviria. É certo pensar assim? Não, né? Para ajudar alguém, basta apenas uma condição: a boa vontade. A partir do momento que se mostra a boa vontade em pensamento e sentimento, não importa se essa pessoa é boa ou má, seu sentimento verdadeiro, estando ali, Deus ouvirá a sua prece e colocará os bons espíritos para ajudá-lo. Deus nunca perde a oportunidade de nos ajudar. Só a prece de uma pessoa orgulhosa, presunçosa, que tem fé apenas em si própria e acredita na sua vontade só, né, que não será ouvida. Uma outra situação, se um grande número de pessoas se reunirem para orar e ali, naquele momento, cada um agir isoladamente e por conta própria, né? Então, estarão orando como egoístas? Claro. Entretanto, quando 2 ou 3 pessoas se unirem para orar, ligadas pelos mesmos pensamentos, a oração com verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que
daquelas pessoas em grande número, onde cada um pensou isoladamente. Então, a nossa força está justamente nisso, na união de pensamentos, sentimentos e atitudes. Hoje aqui, com essa união de pensamento, com certeza cada um de nós sairá daqui melhor do que chegou, com ânimo, com clareza, com esperança, certos de que iremos encontrar uma solução, seja lá para que problema for, na certeza de que não estamos sozinhos nunca. Então a prece fortalece isso, nos une e nos transforma em espíritos melhores. Não podemos, através dos tempos, sempre ficar no mesmo lugar, né? A fé beneficia o coração e eleva a alma. Essa é a nossa força. Essa é a nossa oração a Deus. Aliás, nós fazemos a oração a Deus quando trabalhamos com o nosso trabalho bem feito, né? Então, que possamos analisar tudo o que fazemos. Se estamos fazendo com amor, é uma prece. Se ainda precisamos aprender, façamos uma prece. Para aquilo que ainda não sabemos, façamos uma prece. Para aquilo que precisamos ver, façamos uma prece. Que possamos, né, durante a semana, aproveitar esses ensinamentos do Evangelho e analisarmos como anda a nossa prece.